a pessoa entrar mais uma vez. Agora vai. Ah, massa, beleza, ok. Tudo bem contigo, Halder? Graças a Deus, você. Você está... Tudo bem, graças a Deus. Você está no Ceará, né? Tô aqui. Como é que tá Quarentenado. por aí? O pessoal tá seguindo direitinho essa Top. quarentena? O pessoal tá meio... Não, aí Tá um pouquinho bagunçado. entra na bagunça, né? Eu tô há 90 dias aqui cumprindo meu papel aqui. Eu não pego e nem infecto ninguém, assim. Meu papel aqui de não transmitir para ninguém tá garantido, sabe? Mas as pessoas acham que tudo tá resolvido, né? Esse é o problema. Muitas vezes as pessoas confundem uma data limite. Ah, agora liberou, terminou o lockdown, quer dizer que no outro dia tá resolvido. Não tá. Mas tô aqui, Ah, cumprindo a risca. amém. Que bom que você está bem. Ô, O cara, pessoal mas tá entrando aí. A de Milton acabou de entrar. é, Linda. Sejam bem-vindos aí. Estamos dando início agora à nossa live com Halder Gomes, cineasta cearense, conhecido por seu trabalho com a franquia, posso chamar de franquia, Cine Hollywood, 2 filmes, que aí acabou se tornando uma série também, né, que vai ser reprisada, né, isso, a exatamente. série. Então, já é muito bem conhecido, mas aí você pode ficar à vontade para se apresentar também, para falar um pouco sobre você. Bom, eu comecei, vou fazer uma mini biografia aqui, né? Eu comecei na arte marcial na minha adolescência, quando eu vi a primeira vez um filme de Bruce Lee no interior do Ceará na década de 70. Aquele filme me fascinou muito e um dia eu comecei nas artes marciais e as artes marciais me levaram ao cinema. E daí teve uma sequência, né, de muitos projetos que aconteceram, não necessariamente na ordem que as pessoas imaginam, achando que o Cine Hollywood foi meu primeiro filme, na verdade foi o quarto, né, como diretor, então ali já tinha estrada. E eu sou hoje, basicamente, diretor, ainda produzo, né, mas sou de essência mesmo, assim, profissional. Minha função é direção, e escrevo, co-escrevo, mas o foco principal na direção. Dos trabalhos mais recentes, a gente fez a série Cine Hollywood, que foi exibido na Globo, que vai ser reprisado. Fiz Cine Hollywood da Chibata Sideral, vim de lá para cá, Os Pássaros, Charlinho do Sertão, Cine Hollywood, e aí vem descendo até meu primeiro filme, que foi No Calor da Terra do Sol. Você falou sobre sua relação com as artes marciais, né? Eu li sobre você que você tem uma academia de arte marcial muito conhecida aí no Ceará, e aí você largou tudo para seguir para o cinema. Então, o que E, te motivou a seguir para o cinema? O que foi que te estimulou a seguir para essa carreira? o cinema foi paixão à primeira vista, né? Quando eu vi um filme pela primeira vez na vida, aquilo foi muito sedutor, aquela magia do cinema, de ver um filme no cinema, né? Aquilo foi muito poderoso. E naquele momento, mesmo na infância, no interior do Ceará, na década de 70, numa cidade pequena, que não tinha nem possibilidade de sonhar o que era fazer filme, aquilo ali ficou, de certa forma, no DNA, né? E quando eu fui me envolvendo mais com as artes marciais, que eu fui cada vez mais avançando nessa modalidade, como professor, como técnico, como atleta, como dono de academia, enfim, foram mais de 20 anos no tatame, chegou um momento que um amigo daqui do Ceará começou uma empreitada primeiro de ir para fora, depois foi para os Estados Unidos e começou a trabalhar como dublê em alguns filmes, e eu comecei a ir para lá e vi que vários colegas das artes marciais é, trabalhavam como stunt fighters nos filmes de baixo orçamento na época ali. Então aquilo para mim foi uma porta de entrada. Ali foi quando realmente me deu o estalo que eu poderia fazer aquilo também, né? E principalmente porque eu não tinha uma formação em cinema, mas era formado em administração de empresas. Então eu pude entender o quanto era muito próxima essa relação da administração de empresas com o fazer cinema. E ali acendeu um sinal que eu queria fazer aquilo. E daí levou um tempo até você começar a se estabelecer, até fazer o primeiro filme, até o Cine Hollywood dar uma grande virada na minha carreira e eu poder realmente, hoje, me dedicar somente à direção. E você começou a fazer filme lá nos Estados Unidos, confirma? Foi o filme No Calor da Terra do Sol, foi esse seu primeiro Esse foi, filme?
Eu comecei trabalhando como stunt fighter, né? Depois eu comecei a Sim. trabalhar em produção. E meu primeiro filme é um longa-metragem de baixíssimo orçamento que a gente rodou em Fortaleza, rodamos em Los Angeles, na época rodado em película ainda e tudo. Mas é um filme que, dentro das suas possibilidades de mercado, onde ele se posicionava ali na época do VHS, ainda o DVD surgindo e tudo, ele conseguiu alcançar um espaço bem interessante. Ele esteve nas blockbusters em vários países, esteve na Hollywood Video, que era concorrente da Blockbuster nos Estados Unidos, esteve na Tailândia, no Japão, no Reino Unido, em DVD e em VHS. Então esse foi meu primeiro filme. Depois foi que eu fiz O Artista contra o Cabo do Mal, que é o curta-metragem que deu origem à franquia do Cine Hollywood. Isso foi em 2003, quando eu fiz O Artista. E o meu primeiro filme, No Calor da Terra do Sol, eu fiz rodamos de 2000 para 2001 e lancei em 2004. Uhum. E aí você também fez um filme de terror, que foi Cadáveres 2, e fez um É, drama também, que foi As Mães de Chico Xavier, não é isso? e, E como é e, você passar por todos esses gêneros aí, assim, diferentes, e depois seguir para a comédia? Como é que, na sua porque visão? eu gosto muito de filme de gênero, né? Eu acho que o cinema ele está muito dividido por gêneros. Eu acho que cada filme tem ali um recorte que ele se enquadra em algo de outros filmes que ele dialoga e tal, né? Então, assim, por ter sido ainda sou, né, um grande assistidor de filme e adoro filmes de gênero, para mim foi interessante transitar por esses universos. O The Mog é um thriller sobrenatural, que eu fiz em parceria com o Gerson Sanginito, lá em Los Angeles, que é outro diretor brasileiro que mora lá. A esposa dele, a Karine, inclusive, é minha diretora de fotografia em quase todos os meus filmes. Então, somos muito parceiros e fizemos esse filme na época em Los Angeles, com o Bill Cobbs, com a Heather Donahue, que fez A Bruxa de Blair. E foi uma experiência interessante, porque é um gênero que eu curto muito. Foi assim, a experiência de filmar em Los Angeles e a experiência de fazer um filme de terror, que a Lionsgate lançou nos Estados Unidos, foi lançado na Europa, em vários países e tudo. E, então foi uma experiência interessante assim de você entender como é que funciona Hollywood do ponto de vista prático mesmo, né? E não mais ali na relação de dublê ou na relação de você na posição de dirigir. E depois fiz em parceria aqui com o Glauber Filho, um grande parceiro aqui de Fortaleza, fizemos As Mães de Chico Xavier, que já é um drama, um filme bem denso, bem triste. É um filme que já transita em outro lugar, né? Já vai para outro recorte ali de gênero, né? É um drama espírita. Mas a comédia sempre foi assim uma base da minha essência pessoal mesmo, né? Eu vivo num estado que a comédia ela é muito pulsante, tanto no cotidiano como no histórico dos grandes comediantes que nós tivemos aqui, ainda temos, né? E eu faço parte desse universo todo, muito inserido desde criança, sempre gostei muito de comédia. E convivo com os grandes comediantes daqui do Ceará, então para mim é um universo que eu faço parte dele e isso tudo faz parte de mim. Então foi um salto muito fácil de fazer, assim como é fácil para mim transitar para dentro da arte marcial e trabalhar em fazer filme de ação, né? Eu acho que Uhum. são vários caminhos que eu tenho aí de possibilidades para seguir, porque são coisas realmente que eu gosto muito de fazer e com a tendência sempre de fazer coisas que você tem ali um conhecimento de causa, seja por experiências vividas ou por ter assistido muitos filmes, ter tido muitas aulas de cinema sobre gêneros, né? Então esses filmes aí transitam, assim, fiz documentário também, a gente vai fazendo aí o que tem de história boa para fazer. Massa. E aí, como é que surgiu a ideia para o Cine Hollywood? Eu sei que teve logo um curta primeiro, né? É, Mas a partir desse curta, como é que surgiu essa ideia de transformar no longa-metragem? pois é, tudo na verdade começa com curta, né? Eu estava na ilha de edição, numa madrugada, montando No Calor da Terra do Sol, e me vieram as lembranças do universo lúdico, dos cineminhas de interior que eu frequentava.
E nessas lembranças, assim, é como se tivesse batido um sopro, assim, de inspiração, de memórias muito vívidas. E aí veio a ideia de contar o que era esse universo. Né? E aí escrevemos um roteiro de um curta, mandamos para um edital do Ministério da Cultura de baixo orçamento na época, de edital de curtas-metragens, e o roteiro foi contemplado e a gente fez esse curta. E ele foi uma coisa interessante, porque ele teve uma relação de pertencimento, uma aproximação muito forte com o público onde ele exibia, porque, de certa forma, o Brasil inteiro, cada cidade do Brasil já teve um cinema na vida, né? Então, assim, era na época, no Ceará, na década de 70, todo o interior tinha um cineminha, precário, mas tinha. Então, existia ali uma memória afetiva muito forte nas pessoas que vivenciaram aquele tipo de cinema, mas não existia nada que contasse essa sensação que essas pessoas tiveram naquela época nos interiores. E essas pessoas hoje tinham as suas gerações de filhos que queriam falar daquilo para eles, e muitas vezes faltava instrumentos. E o filme veio, não com essa intenção, mas acabou se tornando como essa ponte ali que liga gerações, através da nostalgia. E ele foi um grande sucesso de festivais no Brasil, no exterior, tanto pela representatividade do cearense se ver no cinema através da comédia, que a gente já tivemos grandes filmes antes, mas que sempre nós tínhamos o olhar mais dramático, né? Assim, porque no Ceará, no Nordeste, a gente sabe, né? Temos ali tristeza e alegria muito próximas aos dois lados, né? A gente ri o tempo inteiro. Só que o filme resolveu rir. E então ele passou a ser um curta-metragem muito bem sucedido nos festivais, e aconteceu uma grande virada aqui nele, que foi uma grande inspiração para o longa, foi quando ele terminou o circuito de festivais. Eu disponibilizei nas redes locadoras o VHS, uma rede muito grande que tinha aqui no Ceará, inclusive ainda tem uma loja, uma Resistência, que é a Distrivídeo, e ela tinha 15 lojas na época no estado. E na hora que o filme entrou em cartaz na locadora, na hora que estava lá o VHS presente, o filme que entrou na mesma semana foi o Matrix, e ele bateu o Matrix em locação. Né? Então ele começou um fenômeno que não existia, que era uma curta-metragem local batendo todos os blockbusters. Aquilo ali acendeu uma luz de entender que existia um anseio popular muito grande pelo filme. E quando eu saía nas ruas, né, as pessoas sempre me encontravam dizendo que tinham visto o filme. E aquilo não era comum, alguém sair de casa para uma locadora para pegar um VHS de um curta. Então esse anseio popular foi me dando ali lastro que existia um público latente, que eu não sabia que proporção era essa, né? Até que um dia, no Festival do Rio, a Ana Maria Baiana, uma crítica de cinema, escritora muito, muito conceituada, com uma experiência incrível de escrever, de fazer leituras de filmes, né? Ela estava na sessão e quando terminou a sessão, ela falou: olha, esse personagem, esse universo, tem tudo para ser um longa. E naquele dia foi assim uma junção de um anseio popular e uma palavra de uma expert muito conceituada. Foi naquele dia que eu tomei a decisão, ok, eu vou fazer o longa-metragem. E daí começou uma grande saga para escrever o roteiro, escrevi um primeiro tratamento em 48 horas, mandei para o edital de baixo orçamento do Ministério da Cultura, e daí foram 5 tentativas, né, para o filme ganhar o prêmio para fazer. Então, do Senhor Lídio, da sinopse do longa, as telas foram 7 anos para essa conclusão. E daí aconteceu uma série de outras coisas, né? Não quer dizer que o filme foi feito, que ele já se tornou um sucesso. Existe uma outra saga até o filme ter sido um sucesso, que já são outros desdobramentos dessa franquia, que é única no Brasil, né? Um curta que virou um longa, que virou a parte 2, que virou uma série na Globo em horário nobre na TV aberta, que vai ter uma segunda, uma terceira temporada e que vai ter uma reprise menos de um ano. Talvez seja a franquia mais surreal do audiovisual brasileiro. Isso prova o sucesso na série, né? Exatamente. E um grande desafio para o cinema nacional, talvez, não só fazer o filme, mas também distribuir e chegar aos cinemas. E você também é famoso por uma conhecida tática de guerrilha. E aí queria que você falasse um pouco sobre isso.
Qual foi a sua estratégia para chegar aos cinemas, para levar o filme ao público? Tem uma coisa, assim, minha formação foi administração de empresa e eu pós-graduei em marketing. E estudei muita teoria sobre marketing, né? E quando eu comecei a trabalhar com cinema, eu observava muito o que era o cinema, como tudo aquilo que eu tinha estudado, principalmente nas aulas que eu tive sobre posicionamento de mercado. Onde é que você posiciona um produto no mercado, como dialogar com aquele espectador, que uma coisa que a gente chama no marketing, nos 4Ps, né? Que é produto, preço, promoção e praça. Você tendo um conhecimento profundo sobre essas quatro funções do marketing, você consegue enxergar melhor o teu potencial de mercado e tentar encontrar um diálogo e um lugar para posicionar o produto. E o curta-metragem tinha sido, para mim, uma grande aula de mercado, que eu comecei a entender que esse curta, mais do que um curta-metragem especificamente, ele era um grande protótipo para mim entender o que seria esse filme no mercado. Então, quando eu ia para os festivais de cinema, eu observava a reação do público, eu percebia que ele dialogava com o público no Ceará, com o público no Brasil, com o público no exterior, ele tinha um poder de comunicação muito fácil. Então, eu percebi que era um filme muito carismático, com um personagem muito carismático, com um grande poder de comunicação. Então, eu sabia que tinha ali tinha o produto, né? O produto funcionaria como um longa, que ele era muito testado. E daí eu tinha outra questão que era que praça, que mercado seria esse? E o curta-metragem tinha me dado também um outro conhecimento de uma pesquisa que eu fiz, não uma pesquisa estrutural formal, mas uma pesquisa que é empírica, mas por observação, mas que lastreia também um conhecimento, que era o quanto que ela representava uma carência de um público específico, no caso dos nordestinos, de se ver na tela com autenticidade. Porque os hiatos de produções para o público nordestino eram muito grandes. Né? Você tinha ali o Auto da Compadecida, depois de um outro tempo, viu Lisbela. Esses hiatos deixavam filmes maravilhosos que criavam um anseio no público muito maior do que o que se produzia para atender esse anseio. Né? Então eu percebi que aquilo ali tinha um potencial de mercado, porque eu via, fazendo um comparativo com os Estados Unidos, onde você tem um público latino, os nordestinos no Brasil, na sua comparação, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas de certa forma muitos são imigrantes, muitos carregam consigo um sentimento de nostalgia e de pertencimento muito grande, e o nordestino tem isso muito forte, uma valorização, uma paixão muito grande pela sua cultura, e isso estava muito representado nos Estados Unidos para o latino, no mercado de produção sistemática de conteúdo de cinema, televisão, teatro, música, tudo. Eles são atendidos. Uhum. E no Nordeste, só o forró, no Brasil, só o forró atendia esse perfil de público. Né? Então, eu sabia que ali tinha um público potencial latente, não sabia mensurar o que representava essa dimensão. Né? Mas sabia desse potencial de mercado. E aí o filme foi feito exatamente pensando num produto que falaria para esse público. Desde o berço, ele é um filme de arte que eu considero que tem muito paixão colocado ali. Ele é um filme de muita autoralidade. Ele é um filme que... Ele é completamente autoral na sua essência, da primeira linha. Tudo nele está muito representado de um sentimento que tem a relação autoral, mas, ao mesmo tempo, ciente do potencial de mercado que ele teria. E essa consciência foi o que me levou a entender e acreditar muito no produto que a gente tinha. E aí a outra etapa seria convencer os potenciais investidores do lançamento do filme que ali existia algo que só eu enxergava e ninguém mais enxergava, digamos assim. Então, essa é a parte mais difícil, né? É você ter ali uma relação com algo que você tem um feedback muito intenso do que ele representa, mas aquilo é distante dessas pessoas que tomariam decisões, que não tinha essa relação com esse perfil com o público e não saberia o que representava o que eu estava tentando explicar.
né? E esse, Será que esse é o diferencial entre nossos filmes e os blockbusters? Essa profundidade, essa proximidade com a nossa cultura, com nossos costumes? Será que esse seria o principal diferencial? tem uma coisa que, se a gente olhar para a maioria esmagadora dos grandes sucessos do cinema nacional, em qualquer gênero, tem algo que determina o sucesso desses filmes. Ele está presente em quase todos. É o sentimento de pertencimento, né? Então você vê, Minha Mãe é uma Peça, é um sucesso porque todo mundo tem uma sensação ali, todo mundo tem mãe ou já teve, né? Então você criou uma relação afetiva ali por um motivo. O Cine Hollywood, no caso, Charlinho do Sertão, você está falando um sentimento ali de uma cultura, de uma representatividade de um filme que fala por você, que te representa, que te orgulha tudo. E quando você começa a olhar todos eles, essa característica ela transita por todos esses sucessos, né? Então, essa é a principal arma que o cinema nacional tem para lidar com outros filmes que não carregam esse sentimento e sim a mega produção e o mega lançamento, né, de investimento de lançamento. Então, é uma forma de você encontrar um caminho sentimental para disputar com algo que é financeiro. Se você não chega nessa essência, nesse coração do que o filme encontra esse sentimento de seja quem você estiver representando, né, é mais difícil encontrar esse caminho para o sucesso. Obviamente que não é só você fazer o filme, é como encontrar como falar para esse público. Quem é esse público? Como dialogar com esse público? É onde eu fiz isso com muita intensidade no Cine Hollywood. Se o filme tivesse apenas sido lançado no mercado como um filme qualquer, num lançamento convencional, modelo padrão de qualquer outro filme, ele teria sido um grande fracasso. Não tenho a menor dúvida. Então, talvez toda a experiência que eu tive ali, da minha parte, de entender o meu mercado, saber que produto eu tinha para falar com aquele mercado, do distribuidor, a experiência do distribuidor, agregado a isso tudo, foi uma soma muito bacana que resultou no que foi, né? Obviamente que para isso, para que um distribuidor top permitir que o realizador sente à mesa e seja parte da espinha dorsal do marketing para essa campanha, isso não é muito comum. No meu caso, graças a Deus, eu tenho um parceiro incrível que é o Bruno Weiner na Dotal Filmes, que tudo a gente discute. Eu vou para dentro da distribuidora e lá tem minha mesa e todo mundo me recebe com muito carinho e a gente pensa junto, né? E eles me escutam demais porque eu estou muito próximo do que é esse mercado. Então, Halder, esse Halder, projeto... Oi? é, Opa. com licença, o Dini está perguntando aqui, o Dini ele é coauditor também do Cinegrafando, ele está perguntando aqui, deixa eu abrir aqui, que acabei mexendo um pouquinho, aqui. Gostaria que Halder falasse sobre a razão das legendas em Cine Hollywood. É mais um humor do filme, ou tem algo a mais além do humor? Não, porque a legenda, na verdade, ela surgiu, olha só como que é interessante. Quando eu fiz o curta ele era exibido nos festivais, como eu tinha um tagline que dizia assim: primeiro filme brasileiro falado em outra língua sem legenda. Esse era o curta, que ele era brasileiro, falado no cearense, mas não tinha legenda. Só que no curta, como eu acompanhava os festivais, eu levava um glossário e distribuía para a plateia. Então a plateia tinha uma interação com aquele glossário. Estava tudo ok, porque eu estava nos festivais sempre, ou quando não estava, mandava junto com a cópia esses panfletinhos e a galera no festival tinha o maior carinho do mundo em distribuir. Quando eu fiz o longa, quando eu fui fazer a primeira apresentação do primeiro corte, né, para o Bruno Weiner, na Downtown, eu tinha legendado apenas as crianças. E por uma questão mesmo de dicção, as crianças falavam rápido demais e tudo, e era realmente difícil de entender. Eu achava que todo mundo entendia o que os outros falavam, porque é a minha língua, tá entendendo? Então tá tudo certo, ele vai entender o que é. E aí, quando ele assistiu, ele, cara, eu assisti, assim, achei o filme incrível, mas não entendi nada. Pai, gostei, mas não entendi. Eita porra. Aí, para aquilo ali, aí ele falou: olha só, legenda o filme inteiro e traz para eu ver de novo. E aí eu legendei o filme inteiro. Aí ele: não, cara, o filme tem que ter legenda.
O filme precisa ter legenda. Ele precisava ter legenda. Eu entendi que ele tinha que ter legenda. Então, o que começou como uma necessidade de fazer o distribuidor entender, né? Virou algo que acabou virando uma grande marca do filme, que o filme foi super estudado, até teve uma revista de língua portuguesa que fez uma matéria de 10 páginas sobre a questão linguística. Mas ele provocou um olhar muito interessante, que é a pluralidade do sotaque, do que beira o dialeto no Brasil inteiro, né? Então, teve essa questão. E teve outro desdobramento, que eu acho isso o mais incrível de todos, que desde então todos os meus filmes passaram a ser legendados, que eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas surdas e mudas, que falavam, pô, finalmente o filme nacional lembrou da gente, porque a gente só vai ver filme gringo porque a gente não entende, tá entendendo? E o caramba, o filme chegou num lugar que eu não tinha a percepção disso, né? Você vê como as coisas vão acontecendo. E dali para frente, assim, caramba, é uma questão não é nem qual seria a palavra, mas de inclusão, Acessibilidade, de acessibilidade. inclusão, né? Eu legendar meus filmes todos dali para frente, porque eu sei que ali eu estou podendo oferecer a uma pessoa que não iria assistir ao filme a oportunidade de ver, né? Isso é muito bacana. Mas teve uma grande repercussão, cara. Isso foi uma loucura, essa coisa da legenda. Foi um tanto quanto transgressor, inovador, e ficou uma marca mesmo Uma marca do filme. É, é. Sobre a chegada do filme nas salas, porque assim, alguns blockbusters ocupam muitas salas. Você teve certa dificuldade de exibir seus filmes em algumas salas? Ou foi assim, tranquilo nessa Não, estratégia? até hoje tem. Até hoje tem. Não importa o tamanho do sucesso que você faça no Brasil, nós sempre vamos ser pequenos dentro do nosso próprio país, né? Vou dar um exemplo bem prático aqui. Quando eu lancei, em março do ano passado, o Cine Hollywood 2, a Chibata Sideral. Achamos um espaçozinho entre alguns blockbusters, assim, uma janelinha para conseguir lançar. Conseguimos, com muita briga do distribuidor, 147 salas, né? E aí a gente entra pegando o Capitã Marvel de frente, na semana seguinte entrou Dumbo, na semana seguinte entrou Shazam, e na outra entrou Vingadores. Então eu tinha salas que eu estava performando aqui no Ceará, por exemplo, uma sala VIP do cinema tal, que eu tinha uma performance das 3 sessões que eu tinha por dia, de 90% a 100% ocupadas, que entrou Shazam, levou minha sala. Tá entendendo? Assim. Então, a dificuldade de conseguir marcar a sala e de permanecer. Mesmo você fazendo suas médias, batendo suas médias, nada está garantido. Então, é muito difícil, é uma briga muito grande. E no Cine Hollywood não foi diferente, né? Porque ali, acho que o grande mérito desse filme, como um legado que ele deixa ao sucesso da produção independente se tornar um blockbuster, é o alerta aos distribuidores que olhem os filmes com carinho, tá entendendo? Porque para Downtown ter lançado o filme, eu levei não de todos os outros, entendeu? Então, aquele filme passou na mão de todo mundo, ninguém enxergou. Todo mundo foi míope, que a gente chama em marketing, miopia de marketing, né? Então, todo mundo foi míope aquele produto. Por mais que eu tentasse alertar, né? E era um filme de R$1 milhão, baixíssimo orçamento para a época. Ele era completamente na contramão de tudo. Era um filme de baixíssimo orçamento, com um elenco desconhecido, falado em cearenseis, que as pessoas chamam de regional, que eu ignoro essa palavra, para mim não existe regional. Existe qualquer coisa universal, né? Uhum. Tudo é universal. Se é feito em algum lugar, ele pertence ao mundo. Então, mas assim, ainda tinha essa forma de preconceito, né? Ah, mas é regional, é isso, é aquilo. E sobre todos esses argumentos, o filme rompeu todas essas barreiras, foi um mega sucesso, e é essa franquia bem sucedida que é hoje, né? Onde ele passou, tudo que da franquia por onde andou foi um sucesso. Na TV, a série foi um sucesso absurdo, foi recorde de audiência do horário
Antes que a Globo não tinha aquele vai ser exibido em horário nobre de novo, menos de um ano. Né? A quantidade de paradigmas que foi quebrando. Mas isso tudo faz parte de um esforço de tentar convencer o distribuidor, né? Tentar falar do potencial de mercado, de como é que isso aconteceu. Então, para você ter uma ideia da saga que foi isso tudo, por exemplo, o filme, quando estava pronto, eu comecei a mandar para os festivais não selecionavam o filme, para você ter uma ideia. Ó, o único que selecionou foi a Mostra de São Paulo, selecionou. No Cine Ceará ele não foi selecionado, passou encerrando o festival, e ali foi uma exibição que para mim foi o grande sinal do potencial que o filme tinha, agora vendo ele dialogando com o público, que era uma sessão de encerramento num teatro secular daqui do Ceará, o Teatro Zé de Alencar, que bateu o recorde de todos os tempos do teatro. E essa sessão foi uma intensidade, uma magia. Ali eu sabia que tinha um grande sucesso na mão, mas precisava convencer, obviamente, o mercado. Né? E essa foi o maior desafio. Né? Não só convencer, mas ajudar a propor uma estratégia de lançamento diferenciada para um produto que também era diferenciado. Porque ele, como linguagem do que ele se propunha, ele era diferente de tudo que já tinha sido lançado, embora dialogasse ali de alguma forma com Auto da Compadecida, mas era muito, muito diferente de tudo, né? Então ele precisava realmente ser lançado de uma forma diferente. E assim a gente fez. Numa inversão que eu achei sensacional, o pensamento do distribuidor, quando ele falou, olha só, nós temos algo diferente, que tem um grande potencial de público no seu berço, e vamos inverter a lógica de mercado no país. Vamos fazer algo que nunca foi feito. Vamos inverter essa plataforma, virar o Brasil de cabeça para baixo. E o epicentro desse lançamento vai ser o Ceará e não o Rio São Paulo, como se costuma fazer. E aí a gente inverte. A onda do sucesso do filme, a gente vem subindo e vai progredindo para os outros estados. E aconteceu isso, né? Então, assim, foi ele deixa esse legado enorme nessa questão das pessoas terem mais atenção aos produtores e realizadores independentes, mas também ao mercado entender que ele precisa pensar o Brasil como um continente e não como a zona sul do Rio de Janeiro. Né? Públicos diferentes para falar de formas diferentes, lançamentos diferenciados em lugares que falam de formas diferentes. Então foi a grande sacada do filme foi essa, como conteúdo e como estratégia de lançamento. Teve um outro filme seu que fez muito sucesso em 2017, foi o filme nacional mais visto em 2017, que foi Os Passas. Isso. Como foi trabalhar com esse filme? Essa comédia com Tom Cavalcante, né? O Whindersson e o Tiru. E o Tirulipa, Foi um projeto teu ou você foi contratado? Não, esse projeto foi como muitas vezes os projetos surgem, né? Esse talvez seja um dos filmes. Na época do Renato Aragão, o Renato Aragão fazia 2 filmes por semestre, né? 2 filmes por ano, que era uma coisa absurda você fazer 2 filmes por ano. A velocidade de partir do zero e estar com o filme no cinema. Os Passos talvez tenha sido no cinema, nos últimos 20 anos no cinema nacional, talvez a experiência mais rápida de um filme chegar com a sinopse às telas, como era na época dos filmes do Renato Aragão. Foram 8 meses do filme sair do nada ao sucesso no cinema. É muito rápido. E aconteceu de uma forma completamente inusitada. Eu estava um dia na Downtown Filmes, lá com uma reunião com o Bruno Weiner, ele falou, tem um projeto que eu estou querendo investir, mas eu acredito que esse projeto tem muita chance de dar certo se você entrar. Tá afim? Aí eu disse, mas o que é? Não sei. É com o Índice, com Tirulipa, com Tom, não sei, não tem um roteiro, não tem sinopse, não tem nada. Mas, se você quiser em São Paulo conversar com produtores para trocar uma ideia, para saber mais, você vai me dizer. Se tu tiver afim, não, alô, tamo junto, vamos nessa. E assim foi. Cheguei lá, conversei com todo mundo, tinha uma sinopse e beleza, vamos fazer. Mas só que ainda era uma sinopse, né? E nesse processo todo, o roteiro foi sendo escrito e a gente já foi avançando, entrando em pré, tudo muito rápido. E foi um fenômeno assim absurdo. O filme lançamos com 247 salas e o filme fez 1.600.000
e 20 mil espectadores. Foi uma coisa tão surreal. Mas tinha outra coisa de novo nesse filme, que passa por aquilo que eu falei antes, que era o sentimento de pertencimento. Quando a gente foi conversar sobre esse filme a primeira vez, né, e quando eu entrei no projeto ainda informal, eu fiz uma leitura do que é que esse filme está falando. Ele tem uma camada social muito profunda que a comédia muitas vezes não capta, mas ele está lá. E eu sei disso, eu tinha consciência e fazia parte do meu toque ali, tornar isso muito presente. Tornar São Paulo um personagem, a cidade uma personagem, né, que muitas vezes as pessoas esquecem assim, de integrar a cidade de uma forma mais intensa à história. Isso era muito importante para mim. E outra coisa, falar ali em camadas diferentes de comédia de um público nordestino que movimenta a economia de Rio e São Paulo e é invisível, né? Então você está falando aqui de milhões de pessoas do Nordeste que estão ali fazendo essas duas metrópoles, megalópolis, moverem, e essas pessoas estão rigorosamente à margem da sociedade, da invisibilidade, e muitas vezes até à margem da inclusão, onde eles vão para os pequenos delitos, como era o caso dos personagens. Você tinha ali o Tom, que era aquele cara que anuncia na porta de loja na 25 de março, tinha o Tiro Lipo e o Índice que aplicava aquele golpe dos copinhos ali. Não eram pessoas que foram com essa intenção, mas foram tão afastados e ficaram ali à margem. E o filme era exatamente trazer o protagonismo e o sentimento de orgulho de quem é lá e está ralando, poder ver os seus dando as cartas, né? Esse era o grande pulo do gato do filme. Porque por mais que fosse a comédia, está tudo ali, mas ele causava esse sentimento. Você estava levando ali um pacote onde tinha muito mais do que só o riso. E isso dava um sentimento de orgulho muito grande nas pessoas. Eu via como as pessoas saíam felizes de se sentir ali representadas. De novo, vem aquela coisa da representatividade, o sentimento de pertencimento, né? E foi gostoso. Identificação, identificação também com os personagens, né? Exatamente, demais, demais mesmo. Você gravou recentemente um filme lá em Portugal, com a atriz Maria Fernanda Cândido. Você poderia falar um pouco sobre esse projeto? Sim, sim, sim. Chama Vermelho Monet, é um drama. É um filme que tem um pano de fundo a pintura, que é minha grande paixão, né? Assim, no mesmo período que eu vi um filme do Bruce Lee no cinema no interior e me apaixonei pelo cinema, também no mesmo período, folheando enciclopédias ali, que na época era o Google, né? Eu vi um quadro do Johannes Vermeer, um pintor holandês do século XVII, da fase barroca holandesa, e aquele quadro me fascinou muito, e ali abriu para mim um fascínio enorme pela pintura. E na época tinha o programa da Turma do Lambe Lambe, do Daniel Azulay, né, que recentemente nos deixou por essa pandemia aí e tudo. E aquilo me influenciava muito, aquilo ali me levou à vontade de começar a rabiscar. E daquela época, então, eu nunca parei de desenhar, eu nunca parei de pintar. Coisa. Eu não entro num voo sem desenhar quantas horas o voo acontecer. Não tem tempo assim que eu não esteja desenhando ou pintando, né? E então assim era uma necessidade muito grande de falar desse universo. Eu queria muito fazer um filme que eu pudesse colocar ali um sentimento através desses personagens que falasse da pintura, mas que tivesse também, não falar só da pintura de uma obra em si, mas também de como funciona esse mundo da arte, da relação de você mensurar valor à obra de arte, né? As manipulações, as questões abstratas do que faz uma obra ter valor ou não, né? Porque alguns artistas têm um reconhecimento na história e outros, tão bons quanto, são obscuros. Então ele tem esse pano de fundo da arte, transitando por esse pano de fundo, mas com personagens ali que aglutinam num filme vários sentimentos, que de você colocar uma relação na história onde você inclui ali a pintura como um dos elementos da sétima arte, das artes todas que compõem a sétima arte, a literatura também presente, o teatro,
a música, o filme era todo repartido em movimentos como um concerto, né? Então ele é um filme que é um drama, mas ele é onde os personagens tem muitos desvios de caráter e tudo isso aí é compensado com a estética do filme. É um filme muito bonito, é um filme feito para telona, feito para os olhos mesmo. Assim, ele é um filme esteticamente muito caprichado. Ele segue o rito de uma pintura. E a gente filmou em Lisboa, teve cenas em Paris, de segunda unidade, e cenas que acontecem em Londres, como se a gente filmou em Lisboa, como se fosse Londres. No elenco a gente tem o Chico Dias, Maria Fernanda Cândido, a Samantha Heck Miller, que está estreando, ela tinha estudado para ser atriz, mas esse é o primeiro filme dela, ela ficou mais conhecida num comercial que ela fez, A Caverna do Dragão, e ela é modelo, e foi uma grande descoberta, o Brasil vai ver o potencial dessa atriz. E um elenco de Portugal, Cabo Verde, de Angola, um elenco maravilhoso que a gente conseguiu unir lá em Portugal, que o filme é um filme que tem esse balé gostoso da lusofonia, né? Um filme falado nos nossos vários sotaques de português. E agora Raul, ele está em... Glauber Paiva Filho está aqui conosco, está acompanhando Opa, também. opa, Seu parceiro aí, opa. está acompanhando aí conosco. Camilo Cavalcante também entrou, o Que cineasta massa. Camilo Cavalcante. Camilo, parceiraço, apareceu o Saulo aqui que montou os passas. Camilo Cavalcante, cara, eu tenho, História da Eternidade. abri um parênteses para falar desse filme, que é uma das coisas mais lindas do mundo. Esse filme é um deslumbre, cara. Eu tive assim, o grande prazer de fazer parte dele. Uma ceninha pequena que eu ajudei a coreografar na cena final. E esse filme assim, eu achei ele tão grandioso de falar do lado visceral do Nordeste como é o Bacurau. Eu acho que são dois filmes que você coloca na mesma balança, tem o mesmo peso, sabe? A História da Eternidade é foda. Eu sou fã desse filme, assim. Quem não viu, procura um jeito de ver aí, porque esse filme é muito foda, cara. Muito Aquela foda. cena de Irandir Santos, uma cena icônica, né, que aparece a música de Mato Sim, Grosso. sim. Cena icônica, Nossa, né? esse filme, bicho, assim, tem uma coisa, porque eu fiz a cena, mas daí não vi mais o filme, né? Tinha lido o roteiro e tudo. E aí eu fui ver o filme a primeira vez quando eu fui ser presidente do júri no festival lá em Lisboa. Foi quando eu vi o filme no cinema. Sabe, o cara, assim... Sabe aquele filme que por você ter dado todos os prêmios merecidamente para ele, mas tinha outros jurados que achavam que o filme não podia levar todos os prêmios, mas não tinha nada que não merecesse ali. Todos os prêmios deveriam ser daquele filme, naquele festival, naquele ano, sabe? É incrível, assim. Eu quero até rever. Não sei se está em alguma plataforma, se alguém souber, eu gostaria até de rever. Está assim. Camilo esteve conosco recentemente numa live, e aí esse filme ele está no site da Cinemateca Pernambucana. Posso mandar Ah, para você o link tá, boa, depois, aí boa. você pode acessar. Tá, massa, massa. Halder, Aí, e seus projetos aí? Além desse projeto que teve aí, que foi gravado em Portugal, tem mais algum outro projeto que está na agulha? O que é que nós temos aí? aí a gente está assim num mundo tão parado, né? Esse ano a gente eu tive o prazer de participar como produtor associado do filme do Glauber Filho, do Bate Coração, que foi lançado esse ano. Ele está nas plataformas, acho que ele está no Now, se eu não me engano. Se procurar Bate Coração, ele está aí, e daí fiz o Vermelho Monet, que está em pós-produção. Estou fazendo pós-produção dele aqui à distância, na medida do possível, até onde a gente consegue ir sem estar presente, né? E agora, eu estava na cara do gol para filmar Bem-vindo a Quixeramobim, uma comédia romântica que acontece em São Paulo e desce para o sertão.
Mas aí parou, o mundo parou, tava na cara do gol para fazer a segunda temporada da série do Cine Hollywood na Globo. Então parou tudo, né? E aí tem outros vários projetos que estão sendo assim, a gente vai trabalhando na medida do possível à distância, sem entender como é que vai ser o mundo e quando a gente vai voltar. Mas tem eu acredito que esses dois são os que estão mais próximos de acontecer assim que o mundo retorne, porque são projetos que já estão ali financiados, já estavam mesmo assim com a bola na marca do pênalti. Mas em paralelo a isso, eu tenho o Shaolin do Sertão 2, que já estamos no segundo tratamento do roteiro, mas, claro, leva um tempo, né? Porque está tudo parado, o fundo setorial está parado, o Ancine não está dando de conta de tudo, está assim, tudo muito lento ou parado. E tem o projeto do Maguila também, que é um projeto que eu tenho um carinho muito especial e a gente está trabalhando no roteiro, temos um primeiro tratamento, né? É um personagem que eu tenho um fascínio e um carinho muito especial, porque eu acompanhei toda a carreira do Maguila como boxeador, e é um filme que eu acho que a gente está falando aí de um personagem muito icônico, então é um projeto que eu gosto muito dele, tenho muita paixão por ele. Babu Santana, né? É com o Babu Santana e o Juliano Casarré. E são os dois assim que estão ali mais não posso dizer contratualmente confirmados, né? Não sei se já fechou com os produtores, mas que já estão ali conversado com a gente, com os produtores e tudo. E tem também um projeto que eu estou também envolvido com a produtora Camisa Listrada, que se chama do ET de Varginha, que é uma comédia sci-fi. E o que mais, meu Deus? Ih, cara, tem outros tantos que estão assim, esses estão mais avançados dentro do que é possível, né, desse momento. E tem outros que estão ali caminhando na paralela, mas eu gosto de falar quando a bola já está mais assim, colando na área, sabe? Para depois você não projetar a expectativa de algo que não avançou. Mas esses são os mais coladinhos ali. E tem também outro projeto maravilhoso, cara, que os amados, que é o Pérola, que é um projeto da Guará, a editora de quadrinhos do Rio, a Guará Quadrinhos, e a Pérola é uma heroína nordestina. É uma heroína, um pouco de sci-fi, com ação, com arte marcial. E esse projeto também é massa, é muito massa. Então tem para os próximos anos, tem aí, quando inventarem a vacina, até 2027, até o pescoço. Massa, meu. Halder, quero agradecer a tua presença aí nessa live. Passou muito rápido, por mim eu conversaria muito mais, tinha muita coisa para te perguntar, mas infelizmente o tempo não dá. Quero agradecer a tua presença, desejar muito mais sucesso que você já tem, né, com esses projetos que vem aí. Obrigado. E aí, tudo de bom para você. Agradeço também a presença de todos aí que nos acompanharam, de Glauber, Camilo, o pessoal que entrou aí, Juliana, prazer ter vocês. E aí, se você ainda não segue o Cinegrafando, dá uma entradinha lá e segue lá a gente. E aí vai ter mais lives aí, que já estão na agulha para ter. Terça-feira que vem, nós estaremos com Hermila Guedes, atriz. Filha, cara. Vai estar conosco. Tem uma galera boa daqui para frente aí. Feliz. Que maravilha, atriz fora de série, cara. É um prazer, meu irmão, conversar contigo. Solange Teixeira está aqui. A Solange Teixeira fez com a gente o Cine Hollywood, na série que arrebentou. Trabalhou também no Shaolin do Sertão, no Cine Hollywood 2. Quem não viu Bate Coração, procura nas plataformas aí, que tá lá, o filme do Glauber Filho. A História da Eternidade também, procura aí. Cine Hollywood 2 também está acho que está no Telecine. Os filmes estão nas plataformas, é ciscar e achar aí, mas estão todos lá, viu? Prazer, meu irmão, um grande abraço para você, viu? Obrigado, galera, valeu, boa noite a todos aí. Obrigado aí pela recepção, grande abraço, tchau.